Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o Bloco de Esquerda reapresenta hoje o tema do divórcio a debate na Assembleia da República. Há um ano atrás, mais precisamente em maio de 2007, debatemos um projeto de lei que visava a criação de um novo regime jurídico do divórcio a pedido de um dos cônjuges. Este projeto deu origem a um grande debate que ultrapassou as paredes desta Assembleia. E assim deve ser quando se trata de matérias que envolvem a vida de cidadãos e cidadãs. Hoje, o Bloco de Esquerda reapresenta o seu projeto de lei, onde incorporou todas as críticas construtivas que na altura foram feitas. A convicção de há um ano atrás é hoje exatamente a mesma. Se para celebrar um casamento, um contrato jurídico, mas um contrato especial, são precisas duas vontades expressas, para manter esse casamento, continuam a ser necessárias essas mesmas vontades. Ninguém deve ser obrigado a estar casado contra a sua própria vontade. Não existe justificação para que se mantenham casamentos unilaterais, em que a vontade de um se sobrepõe à vontade de outro. A proposta do Bloco de Esquerda é muito clara. Defendemos a possibilidade de declarar o divórcio a pedido de um dos cônjuges, sem necessidade do calvário de justificações de motivos. Repito, sem justificação de motivos, sem a obrigação de invocar situações que justifiquem o fim do casamento, sem culpabilizar ninguém por esse final. Quando o amor acaba, não existe culpa, não devem existir juízos de valor, muito menos para serem esses juízos emitidos por um tribunal que não seja a consciência de cada um e de cada uma. Ninguém tem que justificar, muito menos expor em praça pública porque deixou de querer estar casado com outra pessoa. As razões de cada pessoa apenas a ela dizem respeito. São emocionais, individuais e não devem estar sujeitas ao escrutínio público e à avaliação de outrem. Manter a necessidade de invocação de qualquer motivo, mesmo que o Partido Socialista venha agora tentar fazer crer o contrário, conduz necessariamente a uma avaliação do comportamento, a uma exposição da vida íntima e a um inerente juízo de culpabilidade. Não podemos esquecer que é o apuramento da culpa que hoje arrasta a maioria dos divórcios pelos tribunais durante longos anos, nos quais se conflitualiza e agudiza ainda mais a relação e se instrumentalizam os filhos envolvidos numa luta que não deve ser deles. Hoje, com a atual lei, nestas situações, e quando um dos cônjuges não quer o divórcio, o outro vê-se obrigado a violar um dos deveres conjugais, mesmo que não o queira, e mesmo assim tem que esperar que o outro cônjuge se sinta ofendido, faça essa violação e requeira o divórcio. Defendemos o fim do divórcio com culpa. Por isso defendemos hoje, como há um ano atrás, o divórcio a pedido de um dos cônjuges, sem necessidade de invocar motivos. As alterações que introduzimos ao nosso projeto de lei vão de encontro às sugestões e críticas que acolhemos com agrado no sentido de aperfeiçoar a iniciativa legislativa. Por isso, propõe-se que o divórcio a pedido de um dos cônjuges seja da competência dos tribunais judiciais. Estão acauteladas todas as situações de maior fragilidade, nomeadamente filhos, património, a atribuição da casa de morada de família e a prestação de alimentos em caso de necessidade, mesmo quando esta seja ocasional, fruto de situações de desemprego, por exemplo. A questão da tutela dos filhos menores mantém-se, como é óbvio, em processo separado e prévio.
Do debate anterior saiu um consenso. O prazo de 3 anos, atualmente previsto para o divórcio por ruptura da vida familiar, está completamente desajustado e tem que ser alterado, como foi então sugerido pelo PSD e pelo CDS. O Partido Socialista comprometeu-se na altura a apresentar uma iniciativa no sentido de alterar esse prazo, o que não cumpriu. O Bloco de Esquerda apresenta, por isso, em simultâneo, um segundo projeto de lei que visa exatamente alterar este prazo, reduzindo para 1 ano. Caberá a cada um, mediante a sua própria vida e realidade, optar pela modalidade de divórcio que entenda ser mais apropriada. Deixamos a cada um a liberdade de optar. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, verificamos pelas reações à reapresentação do nosso projeto de lei que caíram as objeções de fundo que existiam em maio de 2007, quanto à possibilidade de divórcio a pedido de um dos cônjuges. Ainda bem, é com satisfação que verificamos a aproximação da bancada do Partido Socialista aos princípios por nós sempre defendidos. Verificamos com agrado que caiu por terra a posição defendida pelo Partido Socialista de que o projeto de lei do Bloco de Esquerda poderia inclusivamente ser inconstitucional. E cito a senhora deputada Sónia Sanfona, em nome do Partido Socialista, nesta mesma sala em maio de 2007, e passo a citar: afetar o núcleo essencial do direito ao casamento através, por exemplo, da consagração do direito ao divórcio por uma mera vontade ou declaração unilateral não pode deixar de ser questionado no plano da sua conformidade com a Constituição da República Portuguesa. Verificamos com agrado que as razões políticas, jurídicas e constitucionais invocadas pelo Partido Socialista para rejeitar uma possibilidade de o divórcio por parte de um dos cônjuges e sem juízos de culpa deixaram de existir. Fica assim em aberto o caminho para modernizar o direito ao divórcio e para resolver a situação dramática que penaliza tantas pessoas. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, passado 1 ano sobre o debate havido nesta Assembleia, a situação é muito diferente. Registram-se evoluções nas posições então assumidas, melhoram-se as iniciativas legislativas. É, pois, hoje possível proceder a uma alteração da legislação sobre o divórcio. Uma alteração que vai de encontro a uma realidade social que ninguém desconhece. Uma alteração que reflete valores sociais fundamentais, como a individualidade, o primado dos afetos e mesmo a felicidade das pessoas. A lei não pode, não consegue, nem lhe compete reparar as emoções, mas pode e deve acompanhar os tempos que se vivem e responder às necessidades das pessoas. É esta a nossa convicção. Com este agendamento potestativo do Bloco de Esquerda, abre-se uma nova página do respeito pelas pessoas e da adequação da lei. É tarde, mas antes tarde do que nunca.